alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje teremos um vídeo de curiosidades. Então, antes de qualquer coisa, se inscreve e ativa o sininho para que todo domingo tenha uma nova aula de curiosidades bem interessante para vocês. As pesquisas em humanos sempre foram algo complicado de lidar e para isso criamos várias regras para não passarmos dos limites pela ciência. Mas hoje vamos falar sobre 4 casos anteriores a essa regra que passaram um pouquinho dos limites. Existe um estudo de condicionamento em animais desenvolvido por um cientista chamado Pavlov. Nesse estudo ele propõe como funciona o condicionamento nos animais. A ideia era simples, ter um estímulo que irá fazer com que haja uma resposta física se baseando num estímulo não relacionado. Ficou difícil? Vou dar um exemplo para vocês. Nesse caso, o estímulo não relacionado é tocar um sino. Quando isso acontece, o cachorro entende que existe um bife, que é o estímulo que irá aparecer. Então, o cachorro fica todo agitado e babando esperando a comida. Logo, toda vez que toca o sino, essa resposta física é gerada pelo cachorro, independente da comida estar ali ou não. O bizarro é que em 1920, um psicólogo chamado John Watson resolveu mostrar que os humanos podem ser condicionados com o mesmo princípio. Então, ele pegou um bebê de 9 meses e fez o seguinte experimento. Ele colocou um ratinho de laboratório branco na frente do bebê para ele acariciar, uma coisa linda. E de repente ele bateu com uma marreta em um cano de ferro atrás do bebê, criando um som alto e bem assustador para o bebê. Ele repetiu isso várias vezes ao longo do tempo. Com o passar dos meses, toda vez que o bebê via o ratinho branco, ele começava a chorar e tentava se afastar do rato, associando o barulho alto com a imagem do rato à sua frente, criando um condicionamento no humano. Claro que existem problemas sérios metodológicos que devemos apontar, como o fato de não existir um grupo controle ou até mesmo de existir apenas um indivíduo no estudo sem a replicação do mesmo. E ele não chegou também a recondicionar o bebê, então ele ficou com esse trauma para o resto da vida, passando um pouquinho dos limites da ciência. Uma segunda pesquisa que criou algo bastante importante para nós hoje são as vacinas. Em 1789, um médico britânico chamado Edward Jenner percebeu ao longo de uma epidemia de varíola que as vacas tinham lesões nas tetas parecidas com as lesões causadas por varíolas em humanos, porém elas não ficavam tão mal quanto os humanos. Então ele começou a observar que diversas pessoas que trabalhavam com o gado não pegavam a varíola humana. Então ele resolveu pôr à prova que a teoria da varíola da vaca, que era mais fraca que a varíola humana, fazia com que os humanos que pegassem ela ficassem imunes à doença humana. Dessa forma, ele fez um teste um tanto quanto polêmico. Ele pegou uma criança de 8 anos e inoculou um soro proveniente de bolhas nas mãos de uma leiteira que havia contraído a varíola bovina por ter contato direto com o gado. A criança então ficou doente por um tempo, mas com bem menos sintomas do que uma pessoa com varíola humana. Após ela se curar, ele pegou o pus de bolhas de um outro paciente, dessa vez o paciente estava com varíola humana, e colocou no menino que tinha acabado de se recuperar da varíola bovina. Semanas se passaram e o menino realmente estava imune à varíola. O resultado disso foi o surgimento das vacinas, que inclusive teve esse nome porque vieram de vacas. Porém, o estudo em si é bem contraditório. Afinal, ele pegou uma criança sem consentimento para fazer experimentos e expôs essa criança a doenças que poderiam matar ela. Novamente, a ciência passou um pouquinho dos limites, mas trouxe algo importante. O terceiro estudo complicado veio em 1930 com outro pesquisador chamado Wendell Johnson e a sua aluna chamada Mary Tudor. Eles resolveram fazer um estudo sobre feedback positivo e negativo no desenvolvimento da linguagem das crianças. Então, para fazer isso, ele pegou 22 crianças de um orfanato e os dividiram em 2 grupos. Em cada um dos grupos, você tinha 5 crianças que eram gagas e as outras 6 tinham fala normal. No primeiro grupo, foi orientado para as crianças não gaguejarem, mas caso o fizessem, eles seriam incentivados positivamente a não gaguejar e sendo sugerido que eles ignorassem as críticas sobre a forma deles falarem e lidassem com isso de forma normal. Já no segundo grupo, as crianças também foram orientadas a não gaguejar, mas caso o fizessem, eles foram orientados a ficarem em silêncio, apenas falarem quando não fossem gaguejar, porque esse tipo de coisa era algo errado e não poderia ser feito.
Curiosamente, nenhuma das duas táticas deram muito certo para resolver o problema da gagueira. Porém, houve bastante impacto na autoestima dessas crianças. As crianças do primeiro grupo, com feedback positivo, ficaram muito mais livres para se comunicar com os outros, mesmo quando gaguejavam. Enquanto no segundo grupo, as crianças se tornaram mais retraídas, preocupadas e frustradas consigo mesmo, independente se eram as gagas ou não. O problema aqui é que todas as crianças eram menores de idade e não poderiam autorizar a participar dessa pesquisa. Se não bastasse isso, um dos grupos foi bastante prejudicado para o resto da vida, o que é um dano considerável nas crianças. E, para completar, elas não foram reavaliadas depois de muito tempo da pesquisa e nem foram seguidas para averiguar os efeitos a longo prazo. Por fim, o nosso quarto exemplo é em 1960, com o médico Eugene Sanger, que tinha como intuito curar o câncer dos seus pacientes. Para isso, ele resolveu pegar 90 pacientes e expor a altas doses de radiação com o intuito de matar as células cancerígenas ou, no mínimo, acabar com os sintomas dessas doenças. O curioso aqui é que, na época, a radiação era algo muito estudado no mundo e muitas pesquisas estavam sendo financiadas pelos governos para entender melhor como ela funcionava. No caso desse médico, o governo americano financiou tudo. O resultado, porém, foi bastante catastrófico. No primeiro mês de estudo, 21 pacientes morreram, mas o médico apenas relatou 8 mortes deles, sendo que desses 8, alguns meses depois, ele corrigiu o relatório e mudou o número para 0 mortes no primeiro mês. O resultado final foi que a pesquisa matou de radiação mais de 60% dos pacientes submetidos a ela. Viu como a ciência não deve ser simplesmente deixada para os pesquisadores fazerem o que querem? Devemos ficar alertas aos protocolos de segurança que existem e questionar sempre todas as informações que são dadas a nós. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de ver outros vídeos de curiosidade aqui no canal e lembrem-se que toda quarta-feira tem uma videoaula de biologia e todo domingo um vídeo de curiosidades. Muito obrigado!